Olá, boa noite, graça e paz. Nós vamos fazer nossa devocional de hoje no Salmo de número 9. Então, peço que você, por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 9 e eu vou observar vários versos desse Salmo, se não quase todos os versos desse Salmo. Eu gostaria então que você observasse, nós cremos que é palavra de Deus, então é importante esse contato, essa oportunidade de aprender do próprio texto. Então, o Salmo de número 9, eu vou ler do verso 13 ao verso 17. A palavra do Senhor diz assim: Compadece-te de mim, Senhor. Vê a que sofrimentos me reduziram os que me odeiam. Tu que me levantas das portas da morte, para que às portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije da tua salvação. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os perversos serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Pois bem, na situação que nós estamos, eu achei oportuno nós refletirmos, observarmos esse salmo, porque esse salmo mostra um momento de crise em que Davi, que escreveu o salmo, ele tem esse momento de oração, e nós podemos então observar Deus, a quem Davi ora, e aqui Davi como um representante do povo de Deus. Então temos Deus, o povo de Deus, mas temos também aquele que é inimigo do povo de Deus, o ímpio, o inimigo de Deus, inimigo do povo de Deus. Então nós temos esses três personagens. Por que eu acho importante e oportuno esse entendimento? Porque nesses dias algumas pessoas têm se preocupado, algumas já me perguntaram, como que está Deus diante disso tudo? Tem um caos, nós estamos vivendo um momento de tribulação, e o Senhor? O que ele está fazendo? Ele não se envolve? Como que ele se relaciona? Por que não morrem só os inimigos de Deus? Por que morrem crentes também? E aí começam os questionamentos sobre onde está Deus diante disso tudo. E esse salmo, ele nos traz essa perspectiva, que é uma perspectiva de toda a Bíblia. Deus, o povo de Deus e o povo que não é de Deus, o inimigo de Deus. Veja, aqui no verso 15 que eu li do 13 ao 17, no verso 15, nós vemos que os ímpios, os inimigos, né, eles estão enlaçados em suas más obras. Vou ler de novo o verso 15 e 16. Afundam-se as nações, e aqui entenda, nações são nações que não são povo de Deus, né? Nações dos inimigos. Afundam-se as nações. Algo que não é só o inimigo local de Deus, de Davi, né? Esse texto não tem uma aplicação só local ali, naquela circunstância. Ele é muito maior, ele é amplo. As nações, a parte de Deus, inimigos de Deus, elas afundam-se. Agora, eles afundam aonde? Na cova que fizeram. E veja, os inimigos, eles fazem covas, buracos, armadilhas, mas eles mesmos caem nas armadilhas. A continuação do verso: no laço que esconderam, prendeu-se-lhes o pé. Então eles fazem covas como armadilhas, eles fazem laços como armadilhas, só que eles mesmos caem nesses buracos, nessas armadilhas, eles mesmos ficam enlaçados, presos nas armadilhas. O apóstolo Paulo explica isso também de forma muito importante para o nosso entendimento, lá em Romanos. Se você não tem conhecimento daquele texto, eu recomendo, leia Romanos, pelo menos 1, 2 e 3, mas se você puder ler até o capítulo 5, será de maior aprendizado ainda, onde Paulo diz que todos são indesculpáveis, e aqueles que persistem na sua inimizade com Deus, eles começam a adorar coisas e adorar pessoas, e eles começam a sofrer em si mesmo desse pecado, e os homens ali tendo relações contrárias, homens com homens, mulheres com mulheres, e aí ele começa a explicar que essas pessoas começam na mesma via que eles sentem prazer e se divertem com o pecado, eles sentem na mesma via
a dor, o espeto, a consequência do pecado. E é exatamente essa ideia. O pecado, ele te oferece prazer, mas na mesma mão que você lança para sentir aquele prazer do pecado, você sente a dor, a consequência, né? E isso não é só para inimigos de Deus, isso é geral. O apóstolo Paulo vai explicando lá em cada contexto. E exatamente essa ideia que nós vemos aqui. Os inimigos, eles fazem covas, eles fazem laços, mas eles mesmos se prendem, eles se enlameiam, eles caem nas próprias armadilhas. E os crentes? Os crentes como que estão? Os crentes estão proclamando e regozijando-se. Veja aí o verso 14, um pouquinho antes, né? Para que as portas da filha de Sião eu proclame todos os teus louvores e me regozije na tua salvação. Sião é sempre a representação do local onde Deus convoca o seu povo, onde o povo adora a Deus, o Monte Sião, o templo em Sião, né, em Jerusalém, o tabernáculo. Deus sempre designou lugares onde ele manifesta a sua presença de forma específica. Veja, Deus é onipresente, ele está em todos os lugares, mas ele então convoca o seu povo a se reunir em santo ajuntamento, em locais específicos, para que ele ali manifeste a sua presença de maneira específica. É o que nós fazemos na igreja. Ali em Sião, o Senhor derrama a sua bênção, ele abençoa o seu povo. E aqui o texto fala que as portas desse local, por assim dizer, as portas da filha de Sião, né, nesse mesmo, as portas do encontro com Deus, as portas da adoração, eu proclame. Então o crente, como que o crente está? Ele está ali às portas da presença de Deus, proclamando e se regozijando. Como está o crente em meio a essa circunstância. O ímpio está se enlaçando, caindo, e o crente está proclamando e se regozijando. Veja que Deus convoca o seu povo a adorá-lo, e o crente faz isso. Mas veja, assim como o ímpio, o inimigo de Deus, ele lança mão do pecado com prazer, e ali ele sofre com o próprio pecado, ainda que ele não perceba, ainda que ele não saiba, ele acha que está se divertindo. O crente, ele, na mesma via que ele adora, ele se regozija. Então a adoração do crente não é algo que é como um fardo pesado, né? Eu adoro porque Deus mandou adorar e é assim que eu tenho que fazer. É lógico que em determinados momentos da vida do crente vai ser mais difícil, vai encontrar fases difíceis, mas na mesma via de adoração ele encontra deleite, ele se regozija nessa adoração. Não é algo penoso, é algo deleitoso, é algo doce adorar ao Senhor. E veja que ele fala de proclamar os teus louvores, né? Ele proclama os louvores. Nessa tribulação, nós já estamos experimentando disso, porque veja, é um momento de tribulação, é um momento difícil e nós estamos sofrendo, nós somos crentes, já crentes presbiterianos, por causa desse vírus, já morreram no nosso país. Então o crente está nesse contexto. O Senhor não nos tira do mundo, mas ele nos atende, nos conforta, nos dá refúgio, nos abençoa no mundo. E o crente, então, ele está nessa situação em restrição de ir a, vamos dizer assim, o local de reunião que representaria aqui para nós Sião, né? As portas de Sião, o nosso local ali de reunião. E nós temos uma restrição, nós não vamos lá. Mas aqui, nesses meios, na internet, por meio de vídeos, nós estamos, então, proclamando e nós estamos nos regozijando. E veja, essa proclamação, ela não está mais restrita só a um grupo ali naquele local físico de reunião. Ela agora está indo a outros por meio de compartilhamentos, pessoas que estão passando por ali e veem esses vídeos e têm acesso a essa proclamação. O crente está proclamando no sentido de adoração, mas ele está proclamando também, porque é assim que funciona, no sentido de evangelismo. Então, veja, nós, quando estamos cultuando, o nosso culto é uma proclamação, uma adoração, mas ele também é evangelístico, porque a igreja tem portas abertas e a palavra do Senhor que converte em Cristo Jesus, ela está sendo proclamada. Agora, com essa restrição, nós poderíamos estar completamente sem regozijo, mas nós encontramos regozijo
nisso que nós estamos fazendo, nesses estudos, nesse relacionamento virtual. Um dá um tchauzinho, o outro fala paz do Senhor, e assim nós vamos ali nos regozijando na palavra, nos deleitando. Antes nós tínhamos alguns dias específicos, agora eu tenho me esforçado, já estou ficando um tanto rouco, mas eu tenho feito devocionais todos os dias, e eu tenho conversado com as pessoas, eu tenho enviado esses vídeos, vocês estão compartilhando, mandando para outras pessoas. Então a proclamação, ela está acontecendo, pessoas estão sendo evangelizadas, e se você não é crente, está vendo esse vídeo, esse é um convite a entendimento dessa palavra. Nós nos dispomos a você, por qualquer meio que esse vídeo tenha chegado a você, para que você entenda e então encontre esse regozijo, essa confiança, esse deleite no Senhor. Nós estamos proclamando todos os dias aqui a palavra do Senhor e regozijando. O inimigo de Deus está enlaçado, caindo no seu próprio pecado, na sua própria diversão, na armadilha que é feita. O crente está proclamando e se regozijando. E Deus como que está em tudo isso? Deus está salvando em seu trono, né? No verso 14, nós já vimos que o crente ele se regozija em algo, na salvação. Então Deus ele está no seu trono, com seu poder, salvando agora e para todo sempre. Veja, o Senhor ele abençoa e salva, ele abençoa o crente, e ele salva o crente da tribulação, mas ele salva também aquele que não era crente ainda, aquele que ainda não havia confessado. E é isso que nós estamos vendo agora, né? O Senhor tem nos salvado, e veja, a salvação ela tem um aspecto temporal, ele nos livra agora, mas ele nos livra eternamente. A salvação é da agora, mas ela é melhor do que isso, ela é para a eternidade. Porque se nesse momento nós sofrermos qualquer situação gravíssima, ainda assim nós estamos salvos eternamente. Então nós vivemos confiado nisso, e isso nos dá uma paz, uma esperança, uma convicção, né, que faz com que os sepultamentos dos crentes seja algo totalmente diferente do sepultamento de pessoas, de famílias que não confiam em Deus. Porque o crente ele tem essa esperança, essa convicção, e ela é baseada num conhecimento real da palavra de Deus, na revelação que Deus faz de quem ele é, mas ela é experiencial também. Nós sentimos esse regozijo, essa esperança, essa alegria, essa confiança. E então o Senhor está no seu trono, governando sobre toda essa crise, e nessa crise ele está salvando, mas ele também está julgando, como eu tenho dito em outras devocionais. Isso é um julgamento de Deus, sim, não num grupo específico. Deus não está julgando esse grupo, aquele grupo, essa etnia, aquela nação, não. Ele está julgando a terra que está debaixo de maldição, o homem que está debaixo de pecado, como eu mencionei, citando Romanos. Ele está então no seu trono, salvando, julgando. Veja o verso 7 que nos dá esse entendimento. O Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que ele erigiu. Ninguém constrói o trono do Senhor, ele mesmo. Ninguém teria essa capacidade. Tamanho o poderio de governo do Senhor, não é um trono local. E veja, esse texto estava no Antigo Testamento, e no Novo Testamento nós vemos muitas pessoas esperando Deus num trono físico, local, de uma região apenas. Não, o trono do Senhor, ele é eterno, ele é grandioso, ele mesmo erige o seu próprio trono, e ali ele julga o mundo. Veja o verso 8, ele julga com justiça e administra os povos com retidão. O que está acontecendo agora, debaixo do trono do governo de Deus, é algo que está debaixo dessa administração que não é injusta, ela é justa, ela é reta, é a administração, é o governo do Senhor sobre todo o mundo, sobre todos, tanto os inimigos como os amigos de Deus, como os crentes, né? E ele julga e ele salva no mesmo contexto. Então, nós vimos o ímpio que lança mão do pecado e ele se sente prazer, mas ele sente a consequência. O crente que louva, que adora, mas ele se regozija. O Senhor que julga salvando, né? No mesmo ato de julgamento, ele já está salvando, porque a salvação é um ato de julgamento com base no mérito, né, de Cristo, naquilo que Cristo fez. Então,
o crente em tudo isso, veja o verso 8, ele está encontrando refúgio no Senhor. O crente encontra esse refúgio na hora de tribulação. Nós vivemos um momento de tribulação e nós encontramos refúgio. Se você não tem encontrado o refúgio, nos procure, nós vamos te orientar, te pregar a palavra, orar com você para que você encontre refúgio no Senhor nesse momento de tribulação. Porque nós que cremos no Senhor, veja o verso 10, nós confiamos porque nós conhecemos o nome. Conhecer o nome é conhecer o autor do nome, é conhecer Deus pessoalmente. Então, não é um conhecimento só do texto, ele é com base no texto, mas ele também é experiencial, você experimenta esse conhecimento, ele é pessoal, ele é real. E o Senhor, verso 10, ele não desampara os que o buscam. Então, esse momento é um momento de buscar refúgio no Senhor, de buscar o Senhor, para que ele assim nos abençoe. E eu quero orar nesse contexto com você. Vamos orar. Senhor Deus, Pai de amor, nós louvamos o teu nome, nós te bendizemos, ó Pai, e nós pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos abençoe em meio a essa tribulação. Pedimos, ó Pai, refúgio, pedimos consolo, conforto. Abençoa a tua igreja, ó Pai, e abençoe nesse momento de tribulação aqueles que não são da tua igreja e que têm acesso a estas proclamações da tua palavra. Abençoe para que aqueles que são teus sejam salvos por estes meios, ó Pai. Abençoa-nos, socorre-nos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Até mais.